Livro O Final da Tempestade, Limpando a Bagunça e Reconstruindo o que Foi Perdido, de Dave Leonardo. Capítulo 8. Tempestades desnecessárias. Existem várias coisas que podem destruir a vida de alguém. Basta uma pequena fagulha, como uma mentira, uma fofoca, um pequeno deslize, uma má amizade para que toda uma história seja manchada para sempre. No entanto, os conflitos, em sua grande maioria, podem ser amenizados se soubermos tratá-los de forma sábia. Caso contrário, correremos o risco de transformar algo teoricamente simples em um problema gigantesco e assim enfrentarmos consequências desnecessárias de coisas supérfluas. Na verdade, é exatamente aí que mora o real perigo, a tempestade desnecessária. Algumas coisas em nossa vida não são fruto de eventos aleatórios, mas resultados de nossa falta de bom senso, atenção e prudência. É por isso que a Bíblia nos instrui. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Coríntios 1, 10, 12. Mas ao contrário do que Paulo alerta, frequentemente agimos como se tivéssemos uma garantia de que nunca seremos abalados por nada e nem ninguém. E essa maneira de pensar acaba refletindo em nossos comportamentos, fazendo com que relaxemos a respeito de coisas que, em nossa visão limitada e até arrogante, nunca nos farão mal. Afinal, somos mais fortes do que isso e podemos controlar. É exatamente isso que acontece com aqueles que insistem em ir à igreja aos domingos, mas às sextas-feiras estão na balada com justificativa de que gostam da música e só querem dançar, por exemplo. Do mesmo jeito que esse engano de que a situação está sob controle faz com que alguns namorem pessoas violentas e manipuladoras, insistindo em continuar em relacionamentos abusivos por terem medo da solidão, por acreditarem na mentira de que nunca encontrarão alguém melhor, também ocorre o mesmo com aqueles que teimam em manter uma amizade com pessoas fofoqueiras, perversas e imorais. São tantos pequenos obstáculos que tentamos jogar para debaixo do tapete e agir como se nada estivesse acontecendo. Porém, são justamente atitudes como essas que geram as tempestades desnecessárias em nossa vida. Quantas circunstâncias pelas quais passamos poderiam ser evitadas se nos posicionássemos para abandonar ou dizer não a tantas coisas tóxicas que colecionamos ao longo do tempo? Somando isso à falta de sabedoria de uma série de pessoas, as tempestades desnecessárias não só acontecem, como causam desmoronamentos. Por isso é importante entendermos que, se não ficarmos em vigilância e fizermos as escolhas certas, podemos ser os causadores de várias confusões inúteis em nossas próprias vidas. Isso faz com que obstáculos que nem precisavam estar ali sejam gerados, atrapalhando nossa jornada em direção ao nosso destino. Aliás, talvez uma das principais características de tempestades como essas seja a capacidade sutil de nos manter longe do propósito para o qual fomos chamados, criando embaraços que nos impedem de enxergar o poder e o amor de Cristo em nossas vidas. E isso é consequência de valorizarmos as opiniões de outros acima do que Ele diz sobre nós. E não fazemos isso apenas com o Senhor, mas também com outras pessoas importantes que podem e devem ter voz em nossa vida, como nossos pais, por exemplo. Porém, infelizmente, em vez de escutá-los, temos dado ouvidos a quaisquer outros e, sem perceber, ficamos dependentes da opinião das pessoas. Como resultado, nós nos movemos de acordo com o que elas dizem ou pensam. E é por esse motivo que eu amo a história de Daniel. Ela nos ajuda a entender na prática a importância de termos maturidade e relacionamento com Deus para sustentar um caráter íntegro, que não negocia princípios, a fim de agradar a quem quer que seja. A palavra do Senhor diz que Daniel foi levado a cativo ainda jovem, junto ao seu povo, para a Babilônia, que era o maior reinado na época. No entanto, uma das coisas extraordinárias dessa história é que as Escrituras nos contam que ele se destacou por sua boa aparência, inteligência e sabedoria. Tanto que foi selecionado para fazer parte da equipe que aconselharia diretamente ao rei. Os anos se passaram e, mesmo depois que a Babilônia foi invadida por outros impérios, o profeta manteve sua posição de honra perante as autoridades que vieram em seguida.
Muitas coisas se transformaram com a troca de reis e gerações, mas uma delas nunca mudou na vida de Daniel: sua devoção e entrega radical a Deus. Com o decorrer do tempo, alguns conselheiros que moravam no palácio, invejando a postura de Daniel e intentando o mal contra a sua vida, convenceram o rei Dário a criar um decreto determinando que qualquer pessoa que prestasse culto a algo ou alguém que não fosse o rei seria lançada na cova dos leões para servir-lhes de alimento. Aqueles homens sabiam da fé e do caráter irrepreensível de Daniel. Por isso, criavam armadilhas constantes para atacá-lo a qualquer custo. Ele, contudo, não se deixou abalar pelas circunstâncias ou pela opinião deles, mas permaneceu firme com Deus. A atitude de Daniel face a essa situação nos ensina que existe apenas uma coisa em nossas vidas que não podemos abrir mão: nosso relacionamento com o Senhor, pois quanto mais dele temos em nós, mais fácil é renunciar a qualquer outra coisa. Diante da sua presença, tudo perde a graça. Voz nenhuma parece tão importante. Pessoa alguma é ilustre a esse nível. Nada tem tanto valor. Por outro lado, quanto menos nos aproximamos de Deus, qualquer entulho parece ouro. Conforme avançamos na leitura da história de Daniel, vemos que ele, apesar de todos os obstáculos, não se deixou amoldar de acordo com a Babilônia. Mesmo com toda a pressão, inveja e ódio que recebia das pessoas que conviviam com ele e com um decreto que o levaria à morte, não tentou se encaixar nos padrões contrários à sua fé para salvar sua vida ou se tornar amigo dos que os perseguiam. Isso porque amoldar-se ao ambiente pode até parecer inofensivo, mas se pararmos para pensar, quantos são destruídos por tentarem agradar a todos? Pessoas nessa condição gastam suas vidas mendigando a atenção e a aprovação dos outros e mal sabem ou se importam que o Rei do Universo já lhes aprova e concede toda a atenção. Logo, a única atenção e aprovação de que precisamos já é nossa, gente. Agora, no momento em que tentamos agradar a todos e nos provar para as pessoas uma hora ou outra, acabaremos negando os princípios que deveriam nos nortear a nossa história. E é assim que muitas das tempestades desnecessárias acontecem em nossas vidas, porque não temos princípios fortes, pulso firme e amor o bastante por Deus para não ceder às opiniões alheias. Já Daniel chegou a ser jogado na cova dos leões por sua fidelidade ao Senhor. Afinal, pouco importava o que as pessoas diriam e até mesmo o que fariam com ele, porque sabia em quem confiar. Foi seguindo esse princípio que descobri algo muito importante na minha vida. Estes dias, parei para fazer as contas e percebi que depois do meu casamento, eu e minha esposa abrimos as portas de casa apenas para 7 pessoas. Nesses 10 anos, apenas esse pequeno grupo de amigos e parentes teve acesso a uma parte muito particular do nosso coração e intimidade. Fato é que não dá para ser amigo de todo mundo, pois quem tenta acaba precisando se vender constantemente às pessoas ao redor. Dessa maneira, pouco a pouco, outros vão tomando o espaço de Deus em nosso coração e colocando em xeque nosso propósito, quem somos e do que necessitamos. As dúvidas passam a rondar nossa mente e coração, e a nossa fé começa a ir pelo ralo, bem como nossa união com Deus. Portanto, dar ouvido às pessoas que vão colocar em perigo nosso relacionamento com o Senhor, além de indevido, pode ser fatal. E se não prestarmos atenção ao valorizarmos opiniões e conselhos que fogem do que Deus está nos dizendo, teremos nossa fé roubada. Socialmente falando, o colapso começa quando a cultura estabelece um padrão daquilo que é considerado bom ou ruim. E em vez de colocarmos esses valores e opiniões à luz da palavra e perguntarmos o que Deus pensa deles, decidimos apenas a aceitar o que o mundo está dizendo, como se isso sim fosse a verdade absoluta. Mas, curiosamente, a Bíblia parece ter uma missão bem diferente para nós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha aí, Mateus 5,13. No versículo seguinte ao que acabei de citar, Jesus diz que também fomos chamados para ser luz do mundo onde estivermos. Isso significa que cabe a nós dar sabor e orientar, e não sermos influenciados e conformados com o que acontece aqui. Sendo assim,
Enquanto estivermos na Terra, somos responsáveis por refletir os seus valores, exercer a sua influência e revelar o seu caráter. Nesse processo, a constância, a fidelidade e a coerência são imprescindíveis. Afinal, parafraseando o que está escrito em Tiago 3,12, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Em contrapartida, como faremos isso se ainda não comparamos tanto e temos inveja dos outros, e continuamos a negar o perdão para os que feriram e se preferirmos julgar em vez de agir com misericórdia? Isso me fez pensar que, além de valorizar a opinião alheia acima de Deus, outra grande tempestade desnecessária na vida de muitos é a falta de perdão, amor e clemência para com aqueles que, de alguma forma, estão em dívida. Algumas vezes seremos colocados diante dessas pessoas e, quando isso acontecer, teremos duas opções: envolver-nos em um vendaval inútil, que não resolverá nada, ou escolher agir com graça e perdoar. Nessa história, o sentimento do rei foi compassivo, mas se pensarmos de acordo com os padrões humanos, acharemos que ele foi injusto, já que o certo seria pagar aquilo que se deve. Desse modo, a partir do momento em que o servo não quitou a dívida, qualquer outra reação do rei que não fosse exigir aquilo que lhe era devido seria errada. Contudo, quando entendemos o princípio que essa história carrega, percebemos que esse é o padrão do céu. Jesus conta essa parábola quando Pedro lhe pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Quantas vezes não agimos como esse servo? Fomos tão perdoados por Deus, tão amados e aceitos por Ele, mas no instante em que erram conosco, ainda que seja uma coisa pequena, estamos prontos para atirar a primeira pedra e fazer valer a lei, o juízo. Infelizmente, queremos misericórdia para nós, mas não gostamos de demonstrá-la a mais ninguém. Na narrativa, aquele rei acaba descobrindo a verdade sobre o servo mau e entregando-o aos seus credores pelo comportamento tão cruel para com alguém que estava na mesma posição a qual ele havia sido redimido, tendo assim um fim muito triste. Essas histórias, a parábola do servo que não perdoou e a trajetória de Daniel, são apenas alguns exemplos positivos ou negativos de como essas tempestades desnecessárias podem surgir e acabar por destruir nossas vidas, se ignoramos e não nos posicionarmos a fim de dissipá-las. Foi pensando nisso que listei algumas formas principais de evitarmos essas inconveniências e nos afastarmos do perigo. Primeiro da lista, fortalecer nossa intimidade com Deus. Sem Ele, não podemos fazer nada. Aliás, nossa identidade, propósito e razão de existir estão ligados ao Criador. 2. Entender a importância de guardarmos o nosso coração de tudo o que nos afasta do Senhor. Preserve-o. Preste atenção no que você tem deixado entrar. O que você consome pode ser um motivo de estar mais perto ou mais longe de Deus. 3. Priorizar a voz de Deus. Apenas a sua voz, que nem sempre será audível, mas está escrita claramente na Bíblia, pode nos guiar e indicar o caminho que devemos seguir. Assim, precisamos depender somente de ouvi-lo e receber a sua aprovação. 4. Buscar conselhos de pessoas que nos conhecem profundamente, nos amam de verdade, são sábias e tementes a Deus. Aconselhe-se com pessoas que sabem sobre seu propósito e impulsionarão para lá. Muitos podem querer palpitar sobre nossas vidas, mas não terão autoridade e competência para fazê-lo de modo eficaz. 5. Não levar as críticas de modo pessoal. Se nem mesmo Jesus agradou todo mundo, por que temos essa necessidade de querermos ser aprovados por todos? É importante filtrarmos as palavras que deixamos cair em nosso coração. E para isso, é fundamental entendermos quem são as pessoas que realmente poderão ter voz em nossa vida. 6. Manter-nos em silêncio. Não precisamos compartilhar todos os detalhes de nossa vida, nossos planos, sonhos, desejos com quem não está debaixo da mesma visão que nós. Às vezes, claro, é necessário testemunhar ou compartilhar em público o que vivemos, mas na maioria das situações precisamos permanecer calados para que a voz de Deus não seja abafada por qualquer outro ruído. 7. Não terceirizar nossas responsabilidades.
Muitas dessas tempestades supérfluas que acontecem em nossa vida são provocadas por nós mesmos, e não pela corrupção política, má educação do Brasil, hipocrisia das pessoas na igreja, porque os cultos de jovens estão entediantes, porque não tem ninguém decente para se casar ou porque ninguém lhe deu uma oportunidade na vida. E lembrando, a responsabilidade pelas suas escolhas é sua e de mais ninguém. E aí, gostou do capítulo 8? Muito bom, né? Então, se você gostou, compartilhe com um amigo. Se você gostou mais ainda, se inscreva no canal. E se você ouviu todo o áudio, de repente deixe lá seu comentário, porque é um incentivo muito grande para a gente continuar lendo esse livro para você. É um livro muito abençoado, que eu tenho certeza que não só vai ajudar você, é bom compartilhar com outras pessoas que você tem visto que está precisando ouvir essa palavra. Ó, capítulo 9 tá maravilhoso, hein? Te espero lá.